Boa noite, a paz, vocês estão bem? Pode se assentar. Amém, gente? O que fazer quando Ele vem? Efésios 5,14 diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Você já tentou acordar alguém em sono profundo? Essa pessoa às vezes ela até responde, mas ela volta a dormir. Outras vezes ela até se levanta como uma sonâmbula, uma pessoa sonâmbula. Ela se move, mas ela não está consciente. Ela acorda, ela fala, ela conversa, ela caminha, mas ela permanece dormindo. E é exatamente assim que muitas pessoas estão na fé, espiritualmente sonâmbulos, presentes fisicamente, mas ausentes em espírito, acordados na aparência, mas dormindo por dentro. O apóstolo Paulo, ele não estava falando com os ímpios. Os ímpios na palavra de Deus eram aqueles que não conheciam o Senhor. O apóstolo Paulo estava alertando, estava chacoalhando a igreja, dizendo: desperta, ó tu que dormes, desperta, povo de Deus, um povo que está adormecido no meio de uma guerra espiritual, porque o povo de Deus sempre está em guerra espiritual. Existe uma guerra para que o reino de Deus não avance. Existe uma guerra para que o povo de Deus não se espalhe, não viva os milagres, não fale do amor de Jesus, não leve pessoas ao céu. Existe uma guerra espiritual, e muitas vezes estamos na igreja, estamos sentados, estamos ouvindo, estamos até cantando, mas o apóstolo Paulo disse: ei, acorda, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É um chacoalhão para a igreja, que muitas vezes está acordada na aparência, mas muitos estão dormindo espiritualmente. Pessoas que depois de um mover desse, a presença de Deus aqui, que de verdade poderíamos ter mudado tudo e ficado só adorando, só cantando, porque enquanto eu falo eu sinto a presença de Deus aqui. Poderíamos ter mudado tudo, mas muitas vezes você está sentado aí e você não sente. O evangelho não é sentido, ele é racional. Você precisa crer na palavra, você precisa crer na palavra. Mas quando ele vem, ele abre o céu, e ele disciplina, porque ele ama. O maior interessado que você acorde dessa inércia espiritual é o Senhor, porque Ele tem algo preparado para você. E muitas vezes você está sentado aqui, mas você ainda nem percebeu que você continua dormindo. Um cristão dormindo espiritualmente, ele perde o senso de urgência. Ele vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Vai procrastinando, vai vivendo. Amanhã eu oro, depois eu busco, depois eu assisto a mensagem. Eu vou no culto depois, outro dia eu vou. Ele não ora como quem depende dessa intimidade com o Pai. Essa coisa assim: meu Deus, eu estou vivo hoje, Deus, obrigada porque eu acordei respirando. Não, nem percebe. Não evangeliza como quem crê no inferno. E depois do inferno a Bíblia diz que existe um lago de fogo. Então ele não acredita: meu Deus, a minha família, eu não quero que os meus parentes vão para o inferno, eu não quero que os meus amigos, eu não quero que as pessoas que trabalham comigo, que elas vão para o inferno, então eu preciso falar de Jesus. Não, ele não vê essa urgência, porque um dia, vamos preparar, vamos ver. A Bíblia diz que os dias são maus. A continuação desse versículo, o apóstolo Paulo diz: aproveita, porque, igreja, os dias são maus. Mas quando estamos dormindo espiritualmente, nem percebemos, porque já estamos acostumados.
tolera o que Deus odeia. Quem está dormindo espiritualmente tolera o que Deus odeia. Está presente, mas não está desperto. Vai à igreja, mas não se envolve. Ouve a palavra, mas não responde. Canta, mas não adora. Como Marta se ocupa com tantas coisas. Você está preocupado com tantas coisas, mas se esquece que Jesus está na sala. Que o que Ele quer de você, que se você, assim como Maria, chegue aos pés e diz: fala, Jesus. Ele está muito mais preocupado com o seu coração do que com o seu serviço. Porque muitas vezes você está ouvindo, mas você se acostumou tanto, como o bispo disse esses dias aqui, você se acostumou tanto com a voz que sai daqui, que você está sentado aí, você nem escuta. E quando escuta, porque dá uma despertada, ainda pega um trecho errado e critica a mensagem. Como é que pode pregar sobre isso? E aí vai comentar com alguém e fala: nossa, irmã, você estava na igreja? Porque nem foi essa a palavra. Irmão, nem foi essa a palavra. Gente que está dormindo, gente que está dormindo espiritualmente, gente que não quer se envolver, ou quando se envolve está tão envolvido, está tão preocupado em fazer, que esquece de ouvir. Jesus está mais preocupado com o seu coração. Quem está dormindo vive no automático. Não há paixão, não há direção, não há clamor. Serve por rotina, não mais por amor, por paixão. Vem para a igreja por rotina. Religioso vive no automático. Se você deixar o religioso, o carro dele vem para a igreja sozinho. Ele entra, ele fala oi, mas ele nem percebe. É tudo no automático. Canta no automático, ora no automático, tudo no automático. Os dias são maus e Deus quer nos despertar nessa noite. Desperta, ó tu que dormes, está dizendo o Senhor nessa noite. Saia dessa inércia espiritual. A primeira coisa para você mudar é você reconhecer que você está dormindo. E você precisa ser muito humilde diante do Senhor para reconhecer: Deus, essa palavra é para mim. Deus, faz tempo que eu estou na sua casa e eu saio igual. Deus, eu não estou sentindo. Deus, eu não estou te ouvindo. Deus, eu estou tão infectado. Deus, eu tenho dado os meus ouvidos para Satanás. Eu tenho dado a minha mente, os meus olhos para Satanás. Porque quando você está dormindo espiritualmente, você está cego, você está surdo, mas infelizmente você não está mudo. Porque o que você fala não edifica, porque a palavra não está entrando. O que sai pela boca é o que está no coração, diz a Bíblia. Se você não ouve, o que sai da sua boca é murmuração, é reclamação, maledicência. O Pai ama tanto que Ele está nos despertando nessa noite. Ele ama tanto que Ele está dizendo: reconheça que você está dormindo. Reconheça, porque você abre uma porta para que o meu Espírito possa agir. Então você precisa ser muito humilde e dizer: Senhor, eu reconheço. Sabe por quê? Porque o sono espiritual, ele é traiçoeiro. Você talvez nem tenha percebido, e quando eu começo a dizer as coisas aqui, você fala: peraí, ela está falando tudo que eu estou sentindo. Talvez você não tenha percebido. A linha é muito fina. A linha é muito fina e às vezes a gente nem percebe. Então você precisa reconhecer diante do Senhor e desligar o modo soneca, aquele botão que a gente fica apertando porque a gente não quer levantar. E Deus está dizendo: desliga o modo soneca, levanta-te dentre os mortos, diz a palavra de Deus. O que é levanta-te dentre os mortos? Reaja contra essa morte espiritual. Você precisa reagir, você precisa levantar. E o que é agir depois de você reconhecer? Você se levantar como? Buscando a presença de Deus intencionalmente. Eu entendi, então eu preciso fazer de forma intencional. Eu não estou com um pingo de vontade de ir à igreja, mas eu vou arrastada.
eu vou arrastado, eu não estou com um pico de vontade de orar, mas eu vou ajoelhar e assim, vai chegar uma hora que eu vou começar a falar alguma coisa. Eu não quero ouvir um louvor, mas eu vou lá e eu vou colocar, porque vai chegar um momento em que eu vou estar chorando aos pés do Senhor. É uma guerra da alma com o Espírito. A alma não quer uma grita, a alma quer que você fique dormindo, para que os dias vão passando e a sua família, quando o bispo pregou aqui sobre Lázaro e mendigo, para que você não tenha tempo de falar para a sua família que existe um céu e que eles precisam aceitar Jesus. Não, deixa dormindo, deixa na inércia, deixa longe do propósito, deixa ele aí andando como morto espiritual, achando que é um crente, achando que está no domínio das coisas. Não, quem está morto espiritualmente precisa acordar. Volta a buscar a Deus de maneira intencional, reacenda o altar, volte a orar com fome, leia a palavra como se fosse a última vez. Senhor, eu não estou, a minha alma está gritando que eu não quero ler, mas eu vou ler. Rompa com os hábitos que te colocam para dormir, cuidado com o que te entorpece, as distrações, os vícios emocionais, cuidado com quem te entorpece, as amizades que te afastam da luz. Muitas vezes elas estão disfarçadas, achando que estão te encorajando, com aparência de encorajamento, mas na realidade estão colocando lixo sobre você, mas você está dormindo. Levanta-te dentre os mortos. E a continuação do versículo diz: e Cristo resplandecerá sobre ti. Ou seja, e a luz de Cristo vai brilhar em você e através de você. Quando você despertar, quando você se levantar, a luz de Cristo vai brilhar em você por onde você passar. E você então vai cumprir o chamado de Deus. O despertar, ele vem com luz. Quando você responde, Cristo te ilumina. Ele restaura a sua visão, a sua direção, e Ele coloca fogo de novo no seu coração. Ele coloca paixão de novo no seu coração. Você não vai conseguir nem explicar, mas você vai falar assim: eu não sei o que aconteceu. Estamos no mês dos posicionados, mas assim, eu sei que eu me levantei e eu voltei a queimar por Ele. Efésios 5, 15 e 16 diz: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo, diz a palavra, cada oportunidade, porque os dias são maus. Quem dorme perde a oportunidade, quem desperta vive no tempo de Deus. E quando nós despertamos espiritualmente, não é só o nosso espírito que levanta, todas as outras áreas da nossa vida são despertadas. Todas as áreas da nossa vida, nós despertamos em casa, com mais sensibilidade, com mais paciência, com mais presença. Nós nos despertamos no nosso casamento, com mais graça, com mais diálogo, com mais reconexão, porque quem está dormindo está separado e nem percebe. Nós nos despertamos em relação aos nossos filhos, percebendo que eles, isso é muito sério, os nossos filhos não precisam apenas de pais presentes, os nossos filhos precisam de pais vivos espiritualmente, pais vivos espiritualmente, filhos vivos espiritualmente. A presença é importante, mas você precisa estar vivo para a chama queimar na sua casa. A sua casa vai ser despertada, os seus filhos vão ser despertados. Nós despertamos para novas oportunidades no trabalho, que estavam diante de nós, mas a gente estava com a alma tão cansada que a gente nem conseguia enxergar. Nós despertamos para novos relacionamentos de amizades, pessoas saudáveis que Deus vai colocar no seu caminho para te impulsionar para o propósito de Deus, pessoas que vão te alavancar na fé, que vão te encorajar. E acima de tudo, despertamos para tudo aquilo que Deus já tinha preparado, mas que a gente ainda não tinha forças para colocar em prática. Aquilo que Deus preparou antes de você nascer, Ele já tinha feito um propósito.
Aí Ele criou você para cumprir esse propósito. Por isso essa palavra, para você acordar, porque tem muito caminho pela frente, tem muita coisa para você fazer. O despertar espiritual é a chave que destrava todas as áreas da nossa vida. E hoje o céu está dizendo com amor, mas com muita urgência. O Espírito Santo está dizendo com muita urgência e com muito amor essa palavra: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém. Feche seus olhos. Ai, papai, obrigada por essa palavra. Obrigada porque as circunstâncias da vida nos assolam muitas vezes, nos desanimam, nos colocam para baixo. E quantos dos teus filhos estão dormindo e nem perceberam isso? Quantos nem estão ouvindo mais o que sai do altar? Quantos estão com o coração fechado para a tua palavra, para a missão que o Senhor tem? E quantos estão agindo no automático, vivendo uma vida religiosa? Obrigada por essa palavra de chacoalhão, de amor, porque o maior interessado em que a gente viva o propósito é o Senhor. É o Pai que criou o propósito, que criou um filho para um propósito, que quer ver um filho cumprindo esse chamado, quer ver o filho vivendo a completude, quer ver o filho feliz, quer ver o filho realizado, quer ver o filho convicto. Pai, obrigada por nos despertar, Espírito Santo. Nós reconhecemos diante do Senhor que muitas vezes nós fechamos os olhos para aquilo que o Senhor quer dizer, que muitas vezes nosso coração fica amargurado, mas nessa noite o Senhor está dizendo: desperta, levanta, faz alguma coisa, reaja, porque eu vou resplandecer sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa cidade, sobre essa região, sobre o Brasil, e eu vou usar a sua vida para isso. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Nós te amamos e nós te agradecemos. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.